Bom dia, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa e vamos continuar nossa preparação para o concurso da Marinha do Brasil. Nesta aula de Direito Administrativo, vamos estudar as formas de intervenção do Estado na propriedade privada. Esse é um tema importante porque, embora a Constituição Federal garanta o direito de propriedade, esse direito não é absoluto e pode sofrer limitações quando necessário para atender ao interesse público. Dentro desse assunto, vamos abordar as limitações administrativas, o tombamento, a requisição, a servidão administrativa e desapropriação. Também vamos estudar as espécies e desapropriação e o procedimento expropriatório. Para começar, é importante entender que o Estado possui o chamado poder de intervenção na propriedade privada. Esse poder decorre do princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado e da função social da propriedade prevista na Constituição. Isso significa que, em determinadas situações, o poder público pode impor restrições ao uso da propriedade privada ou até mesmo retirar a propriedade do particular, desde que sejam observadas as garantias previstas na legislação. Uma das formas mais comuns de intervenção estatal na propriedade são as chamadas limitações administrativas. As limitações administrativas são restrições impostas pelo poder público ao uso da propriedade privada com o objetivo de proteger interesses coletivos. Essas limitações geralmente decorrem de normas legais ou regulamentos administrativos que estabelecem regras sobre o uso do solo, preservação ambiental, segurança urbana ou organização das cidades. Um exemplo comum de limitação administrativa são as regras de zoneamento urbano, que determinam quais atividades podem ser desenvolvidas em determinadas áreas da cidade. É importante destacar que as limitações administrativas não retiram a propriedade do particular. Elas apenas estabelecem regras sobre a forma como o bem pode ser utilizado. Agora vamos falar sobre o tombamento. O tombamento é um instrumento utilizado pelo poder público para proteger bens de valor histórico, cultural, artístico ou paisagístico. Quando um bem é tombado, ele passa a receber proteção especial do Estado. O proprietário continua sendo dono do bem, mas não pode realizar alterações que comprometam suas características históricas ou culturais. O objetivo do tombamento é preservar o patrimônio cultural da sociedade, garantindo que determinados bens de valor histórico sejam protegidos para gerações futuras. Agora vamos falar sobre a requisição administrativa. A requisição é uma medida excepcional que permite ao poder público utilizar temporariamente bens ou serviços particulares em situações de emergência ou calamidade pública. Por exemplo, em casos de desastres naturais ou crises sanitárias, o Estado pode requisitar determinados bens ou serviços para atender às necessidades da população. A requisição possui caráter temporário. Caso o bem requisitado sofra algum dano, o proprietário tem direito à indenização. Agora vamos falar sobre a servidão administrativa. A servidão administrativa é uma forma de intervenção do Estado na propriedade privada que permite ao poder público utilizar parte de um imóvel particular para a realização de obras ou serviços públicos. Um exemplo comum é a instalação de linhas de transmissão de energia elétrica ou tubulações de abastecimento de água em propriedades privadas. Nesse caso, o proprietário continua sendo dono do imóvel, mas deve permitir a utilização de parte de sua propriedade para a execução dessas atividades. Agora vamos falar sobre a desapropriação. A desapropriação é a forma mais intensa de intervenção do Estado na propriedade privada. Por meio da desapropriação, o poder público retira compulsoriamente a propriedade de um bem do particular para atender a necessidades de utilidade pública, interesse social ou necessidade pública. A Constituição estabelece que a desapropriação deve ocorrer mediante justa e prévia indenização em dinheiro, garantindo que o proprietário receba compensação pelo bem que foi retirado. Agora vamos falar sobre as espécies de desapropriação. Existem diferentes tipos de desapropriação previstos na legislação brasileira. A desapropriação por utilidade pública ocorre quando o Estado precisa do imóvel para a realização de obras ou serviços públicos, como construção de estradas, escolas ou hospitais. A desapropriação por interesse social ocorre quando o objetivo é promover políticas públicas relacionadas à justiça social, como a reforma agrária ou programas de habitação popular.
Também existe a desapropriação por descumprimento da função social da propriedade, especialmente no caso de propriedades rurais improdutivas ou imóveis urbanos que não atendem às exigências do planejamento urbano. Agora vamos falar sobre o procedimento expropriatório. O procedimento de desapropriação normalmente começa com a declaração de utilidade pública ou interesse social do bem pelo poder público. Após essa declaração, o Estado inicia o processo de desapropriação, que pode ocorrer por meio de acordo com o proprietário ou por meio de ação judicial. Caso não haja acordo sobre o valor da indenização, a questão pode ser levada ao Poder Judiciário, que irá determinar o valor da compensação a ser paga ao proprietário. Após o pagamento da indenização, o bem passa a integrar o patrimônio público e pode ser utilizado para a finalidade prevista na declaração de desapropriação. Portanto, as formas de intervenção do Estado na propriedade privada representam instrumentos jurídicos utilizados para equilibrar o direito individual de propriedade com os interesses coletivos da sociedade. As limitações administrativas, o tombamento, a requisição, a servidão administrativa e a desapropriação são mecanismos que permitem ao Estado garantir o cumprimento da função social da propriedade e promover o desenvolvimento social e urbano. Na próxima aula continuaremos avançando nos conteúdos de direito administrativo previstos no edital do concurso da Marinha. Continuem firmes nos estudos e mantenham o foco na aprovação.